Ok, pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um encontro pelo projeto Residência Pedagógica Núcleo Física. Temos a ilustre presença do professor Hugo Freitas, convidado pela nossa bolsista residente, Daniela Santos. Daniela, gostaria de ter a honra de fazer a apresentação do professor Hugo, uma vez que o contato foi você que promoveu essa possibilidade para nós. Posso fazer sim. Uma Agradeço. boa noite a todos, né? Eu quero falar sobre o Hugo. Ele foi meu professor no primeiro semestre da universidade e ele, logo depois que terminou algumas disciplinas, ele terminou o mestrado dele. Hoje ele é professor em exercício na Faculdade de Medicina aqui de Marabá e também ele é professor em exercício na rede estadual de ensino. E ele tem alguns projetos voltados para o ensino híbrido. E eu achei muito interessante uma postagem que ele tinha feito sobre um livro que ele estava desenvolvendo para alunos com deficiência visual. Eu falei, esse cara vai chegar com a gente. Aí liguei para ele, perguntei se ele... Obrigado, Daniela, pela oportunidade aí que, assim, em parceria com o professor José Benício e o professor Alexandre, é uma satisfação muito grande estar tendo contato aqui com vocês. E para mim é muito gratificante estar à plateia de jovens professores. É uma carreira que sempre, né, desde que eu entrei na docência, ela sempre foi uma carreira que sempre foi submetida a muitos tipos de críticas, questionamentos, e a cada dia a gente está sempre se reinventando e agora não é diferente, né? Nesse contexto de pandemia, onde nós temos agora essa situação de novo normal, onde agora numa reunião é comum a gente falar desligue o vídeo, ou então vou tirar, o seu microfone está desligado, ou enfim, todas essas situações aí que acontecem agora, né, desse novo normal, que a gente também acaba se adaptando e acaba procurando fazer disso, tirar um aprendizado disso, né? E é justamente em relação à questão do ensino híbrido, que ele tanto falado antes da pandemia, mas assim, pouco colocado em prática, e hoje agora a gente já tem isso bastante consolidado aí com essa experiência que nós temos, né, de pouco mais de um ano nessa situação, que eu espero que acabe logo, que todo mundo seja devidamente imunizado e que a gente retorne aí aos poucos aí a retomar a nossa vida. Esse é o meu maior desejo. Mas eu vejo também que o remoto, né, cada vez mais agora ele ocupou o espaço que eu acredito que não vai ter retorno. De certa maneira, né, o híbrido agora ele já vai se tornar muito mais presente no nosso dia a dia e no nosso fazer pedagógico também. Então, mais uma vez, fico muito feliz de estar falando aqui com todos vocês. O professor, cada vez mais, ele é uma classe que, ao mesmo tempo necessária, vejo que existe uma tendência que cada vez mais a gente se torne peça rara, mas isso aí é uma consequência da modernidade. Eu tenho certeza que nós também vamos nos adaptar a essas mudanças e vamos prevalecer e vamos sobressair e vamos continuar fazendo o nosso papel, que é trazer hard skills e soft skills, é trazer conhecimento e trazer valor para as gerações que vêm aí depois de nós. Perfeito, professor. Muito pertinente a fala. Acho que o professor Hugo teve um probleminha com conexão. Fez uma excelente fala de abertura. Professor Benício, complemento? O horário, né? Esse horário de... Eu questiono sempre por que esse horário é sempre a gente cai muito as nossas conexões, né? É o tráfego nesse horário parece que é muito alto. É muito interessante as colocações. Ele falava, professor Hugo, eu vou completar aqui com uma experiência que um aluno, eu ouvi de um aluno, eu reencontrei a turma, né, online, e falar, poxa, eu estou com saudade de vocês. Professor Hugo, eu tenho experiência na educação profissionalizante. Na educação profissionalizante, a gente passa 3 a 4 anos com os mesmos alunos. Então, a gente conhece muito bem eles. Aí eu falando na aula online, poxa, eu estou com saudade de vocês.
Aí o aluno me olhou e falou, pois é, professor, eu também estou com saudade, mas eu tenho certeza que quando o senhor começar a dar aula, eu vou olhar para o senhor e falar, poxa, a aula podia ser online. Corrobora o que o senhor está falando, muita coisa que a gente está vivendo agora vai ficar. Perfeito, professor. E além disso, a gente está tendo uma oportunidade ímpar de estar passando por uma experiência que certamente, por exemplo, nossos pais, nossos avós não passaram, que é atravessar um período desse de pandemia, que é algo grave, apesar da gente estar aqui fazendo de tudo, né, para a gente estar bem, mas é algo muito grave, é criar nossos filhos, tomar cada vez mais cuidado com certas questões que acontecem, ainda mais agora com a questão da internet, o celular na mão das crianças, o tablet, a questão dos conteúdos, a maneira que elas lidam com a informação. Hoje a questão da interatividade e como eu posso dizer, da personalização dos conteúdos, ela é algo que está muito presente, porque, por exemplo, eu tiro pela minha filha, quando ela tem algo que ela não quer assistir, ela passa o dedo aqui do lado e já troca a programação. Até a TV a cabo, que antes, por exemplo, eu vim de uma infância um pouco mais difícil, então era do tempo que eu assistia no máximo a televisão de tubo preto e branco, e tinha que passar por aquele comercial enorme para poder voltar a ver a programação. Então, hoje, a minha filha pergunta, pai, por que você está vendo essa propaganda, tanto comercial? Não dá para mudar logo isso aí, não? Quer dizer, o streaming, né, que agora é esse o termo, então, música, conteúdo sob medida, então, cada vez mais isso também vai fazer parte das nossas vidas, e eu tenho certeza que muita gente vai sentir esse impacto quando voltar para o presencial. Muita gente vai voltar para o presencial meio se sentindo um peixe fora d'água, porque a gente não vai ter como manter a nossa prática igual como a gente mantinha e fazia antes da pandemia. Então, ainda tem muita coisa que a gente vai precisar amadurecer, muita estrutura nossa vai precisar se assentar para que a gente consiga pegar toda essa experiência que a gente está passando e transforme isso em práticas no nosso fazer docente e, mais ainda, trabalhar na formação dos novos docentes que vêm por aí, porque eles vão encontrar um mundo totalmente diferente do que a gente encontrou nesse nosso período de experiência. Professor, nesse sentido, o híbrido ele aparece como um encaixe, não é, entre essas duas realidades. Atualmente, nós não estamos tendo um ensino híbrido na acepção mais correta da palavra, né? Uma vez que há uma compatibilidade planejada entre o que é síncrono e o que é assíncrono, né? Uma espécie de um planejamento que não pode ser feito ao acaso. Nesse caso, o híbrido é mais uma solução do que um problema, né, para esse contexto aí, essa nova época, né? Sim, professor, sim. E a tecnologia também, ela, cada vez mais, ela se torna para a gente um instrumento, né? Acontece que aí vem aquela grande questão do nosso país ser um país com uma desigualdade social que salta aos olhos, né? E enquanto isso ocorrer, a gente não vai conseguir evoluir muito nessa questão, porque até que um dia as pessoas também percebam que, assim como água, alimento, saúde, saneamento, a internet de qualidade para a população também se tornou uma necessidade. Hoje a gente percebe que a questão social ela interfere. Se a pessoa mora num local onde a cobertura de internet não é a mais adequada para segurar uma transmissão ao vivo numa sala com muitas pessoas, ou então o pacote de dados, que às vezes ele não é suficiente. Como eu também trabalho ainda pelo ensino médio, no ensino médio a gente está fazendo totalmente remoto. Então, as pessoas ainda não entendem, querem cobrar os alunos como se fosse no presencial, tipo, aquele jovem não conseguiu conectar naquele dia, naquele momento, por quê? Porque ele não tem compromisso? Não, às vezes a pessoa não tem um aparelho, às vezes a pessoa não tem, se tem um aparelho, não tem uma internet, às vezes se tem internet, a internet não é confiável.
Então, esses fatores, eles acabam cada vez mais entrando na sala de aula, que agora é virtual, como não entrava tanto antes no presencial. No presencial, isso acontece com muita frequência comigo, acontecia, né? O jovem, a jovem vinha dessa residência, às vezes vinha sem o café da manhã, vinha caminhando a uma longa distância, chegava na escola, mas ali naquele momento todo mundo estava igual ali, todo mundo se lanchava, todo mundo de uniforme, todo mundo assistia a aula e voltava para casa. Hoje, só quem pode assistir às aulas são justamente aqueles que têm melhor condição de ter uma internet, de ter um pacote de dados. Então, aumentou essa questão da exclusão, né? Hoje, uma turma de 40 alunos que eu estava acostumado a trabalhar, quando eu consigo ter 15 conectados numa noite, eu já agradeço muito todo mundo pela participação, pelo esforço, porque eu imagino que cada um passa. Fora as histórias que chegam para a gente, né? Cada uma que é de cortar o coração mesmo. A gente sabe que ali, naquele momento, ele não está inventando, não está mentindo. Ao contrário, às vezes eles se sentem até um pouco acanhados de abordar o contexto social que eles vivem. Teve uma professora que eu vi que brigava, assim, a moça abriu assim a tela e ela morava num cômodo com cerca de mais de 10 pessoas ali dentro e estava todo mundo à vontade ali, porque já era cerca de 9 da noite, então, sabe, uma senhora tossindo, então todo mundo no mesmo cômodo. Eu falei para ela, olha, se você não sentir a vontade de abrir, pode fechar a sua janela, participar da aula. Normalmente eu sei que não há necessidade, né? Aí, mas ela disse, mas o outro professor tal briga com a gente para a gente ligar a tela. Então, são certos comportamentos que ainda vêm da época do presencial, que as pessoas não estão entendendo que para passar para o remoto, a gente também precisa mudar a abordagem, precisa mudar o método, precisa mudar o tipo a maneira que a gente faz o engajamento, a persistência. Então, muita coisa realmente ainda vai precisar ser assimilada, principalmente por nós profissionais. Eu digo por nós porque a cada dia eu procuro olhar no meu fazer prático, pedagógico, todos os dias o que eu posso melhorar, o que eu posso estar, enfim, sendo cada vez mais flexível, sem, porém, esticar demais a corda, mas, ao mesmo tempo, ter sensibilidade de fazer com que aquele aluno se mantenha vinculado, é a palavra que eu uso, que ele ainda tem um vínculo com a escola, porque se esse vínculo se perde, nem que seja pelo WhatsApp mesmo, às vezes ele não consegue entrar na sala, mas pelo WhatsApp a gente é que mantém aquele vínculo, aquele fio invisível, porque se isso ser rompido, a chance da evasão vai aumentar brutalmente e o risco daqueles alunos não voltarem para as salas após a pandemia é muito alto. Perfeito, professor. Quer dizer, essa bagagem, vamos dizer assim, nós estamos aprendendo na prática, né? Não há ensaio para isso, né? O mundo não espera, né? Nunca vai estar preparado para um evento dessa amplitude, e são ensinamentos valiosos para todos nós, né? Todos nós. É a nossa primeira pandemia, né? Espero que seja a última, ou, né, que a próxima demore bastante para vir, mas vamos lá. Eu gostaria de explorar, professor, essa sua trajetória no sentido de conseguir publicar um livro, né, partindo da sua experiência docente, né, como foi esse processo, quanto tempo demorou, mais ou menos, quem você procurou, né, para ajudar, e complemento a fala, dizendo que não apenas é um ensinamento interessante, alguma coisa assim, mas para nós, concretamente, no Residência Pedagógica, é previsto a produção produção acadêmica. E essa é a segunda edição do Residência Pedagógica. Na primeira edição, nós participamos de alguns eventos institucionais, e aí apresentamos trabalhos com resumos, com pôsteres, né? Mas o capítulo de livro não saiu.
Então, não pretendemos desperdiçar a oportunidade nessa segunda edição, e é uma parceria excelente, né? Estar junto de quem sabe fazer, que aprendeu fazendo, e teve êxito nessa missão, tá? Então, por conta disso, volta a palavra para o senhor, então. Nesse caso, eu posso compartilhar com vocês o material que foi produzido? Sim, fique à vontade. Então tá. A gente vai aqui apresentar o material. O livro ele é um pouco longo, porque ele é uma espécie de livro sensorial. Então, como ele é um livro sensorial, ele teve a fonte aumentada para aqueles que possuem baixa visão, e isso fez com que ele tenha um número maior de páginas. Mas eu vou focar mais nas figuras, nas imagens, que é justamente o material que a gente conseguiu produzir durante o período aí de maturação e execução do trabalho. Muito bem. Ele começou da seguinte forma. Eu assim, estava... Apareceu aí? Ainda não. Tá. Vai Agora. aparecer em um instante. Agora sim, professor. Perfeito. Muito obrigado. Então, era assim, a gente estava... O início mesmo, na verdade, foi algo do nosso dia a dia de prática, né? A gente chega na sala de aula e tá boa noite, tudo. Aí, depois de um certo tempo, eu percebi que tinha um aluno que simplesmente não respondia. Ele prestava atenção, ele tentava escrever, se comportava como outro aluno normal, mas ele também não falava nada. Aí um dia eu passei perto do caderno dele e vi que ele não estava rabiscando alguma coisa muito inteligível ali. Então, naquele momento, eu percebi que ele era especial, só que aquilo não me chegou. Não chegou para mim, olha, professor, então a ficha desse aluno aqui, ele é assim, então não chegou. Então, eu descobri na hora. E aí eu comecei, né, a me interessar um pouco mais por aquele aluno, porque, de alguma maneira, ele estava lá e parecia que não estava. Até mesmo eu não sabia como me dirigir a ele, então algumas vezes eu evitava me dirigir a ele. Então, que é a questão da exclusão, porque eu, como profissional, eu não sabia como me dirigir àquele aluno, depois que eu descobri que ele era surdo, não sabia como. Tá? Só acostumado a trabalhar com pessoas normais, que tem essa distinção, né? O normal e o portador de necessidade educacional especial, mas a gente fala isso no sentido não depreciativo, mas a gente fala como motivo de classificação mesmo, isso aí é normal. Assim como chamar o surdo de surdo, eu aprendi que para ele isso não é uma ofensa, ele não gosta de ser chamado de mudinho, surdo mudo, não, é só surdo mesmo, inclusive é uma identidade que eles têm, o povo surdo. Eles são um grupo social definido, com uma língua definida, que é Libras, a língua deles. Então, eles se constituem hoje como um grupo social e são respaldados por lei, que é o Estatuto do Deficiente. Então, eles tiveram vários direitos e foram reconhecidos enquanto grupo. Mas isso eu vim aprender depois de pensar assim, puxa, aquele aluno ali, eu me senti mal. Eu não me senti nada bem em estar falando para 29 pessoas e ignorando aquele lá. Então, eu falei, eu não posso trabalhar dessa maneira porque eu não estava mais conseguindo trabalhar dessa maneira. Fingir que aquela pessoa não estava lá. E isso é muito comum para o cego, para o surdo, para o autista. Então, é por isso que é fundamental o acompanhamento especializado, para também dar o suporte para o professor que muitas vezes não tem um treinamento adequado para trabalhar com esse público, como eu não tinha. E diante da situação, não me foi oferecido o treinamento que eu fui atrás mesmo por conta própria e comecei a estudar, pesquisar, vi que precisava aprender de uma maneira mais sistemática, então procurei fazer o curso, fiz a pós-graduação em Educação Especial Inclusiva, aprendi de maneira sistemática muita coisa sobre superdotação, altas habilidades, então cada tipo, né, de necessidade educacional especial, cada grupo social, cada indivíduo. E aí eu fui aprendendo a história envolvendo a questão da família, e cada vez mais eu fui me colocando no lugar daquelas pessoas e vi que, quanto professor,
a função era muito mais importante naquele momento, porque além de dar o suporte técnico, a gente tem que procurar valorizar aquela pessoa, porque a própria sociedade já se encarrega de desvalorizar. Então, aquele momento de escola, aquele momento de sala, era além do momento dele estar lá participando, mas também para ele aprender, e quando ele aprender, ele dá um significado para aquele momento e se sente mais empoderado e se sente mais independente e vai crescendo. Tanto que aqueles alunos da época que eu estava, naquela época, hoje em dia, eles já estão, todos eles, porque é interessante, o surdo, quando ele vê que aquele ambiente é bom para ele indica os colegas para irem para lá fazer o mesmo. Então, no primeiro momento, só era aquele aluno surdo. Mas à medida que eu aprendi o básico de Libras e também contei muito com a ajuda de um aplicativo chamado HandTalk, que é um aplicativo muito bom para... Assim, hoje ele não está legal demais, não está muito legal porque a questão da propaganda, né? A questão do mercado é terrível. Quando um certo aplicativo ele dá certo, ele começa a se encher de propaganda e aí você tem que comprar a versão premium para não receber mais a propaganda. É uma maneira que o mercado tem de te fidelizar hoje isso através dos aplicativos. Então, hoje eu não sei como está a questão desse aplicativo, mas na época que eu utilizava a versão free, a versão grátis dele liberada, era excelente. Eu digitava a palavra e o bonequinho fazia o gesto, e aí eu fazia o gesto para o surdo, e o surdo entendia e me voltava outro gesto, e fazíamos a datilografia com o alfabeto mesmo, né? Então, cada vez mais eu fui aprendendo, e no ano seguinte, não, no semestre seguinte já haviam 3 surdos. Aí no ano seguinte já eram 8 ou 10 surdos. E de repente a escola virou uma referência para surdos, para que eles mesmos procuravam a escola. E aí já veio algum com baixa visão. Então, assim, eles veem onde está o ambiente mais favorável e eles vão agregando. Eles compartilham informação, compartilham consumo, eles compartilham cultura. É toda uma cultura que envolve o povo surdo. E eu fui aprendendo isso depois que eu consegui fazer o curso de especialização, que me ajudou a dar uma visão mais sistemática de todos esses contextos, e o fazer prático do dia a dia, que me ajudou com a questão da sensibilidade, da experiência, né, que a gente vai pegando com o tempo. E aí veio um convite para o grupo de estudo que estava sendo formado aqui em Marabá, que era justamente no sentido de produção de materiais didáticos para pessoas com deficiência, que resultou em 2 livros, na verdade. Esse foi o primeiro livro, que é o de orientações pedagógicas de materiais didáticos, e vai sair mais uma publicação também fruto desse mesmo projeto, que já é mais direcionado mesmo para a parte técnica pedagógica, para o pessoal aí que vai trabalhar especializado mesmo. E naquela ocasião eu conheci pessoas ligadas a atendimento educacional especializado, a pessoa do atendimento inclusivo, pessoal que trabalha na PAI, e eu conheci o contexto daquelas pessoas, as dificuldades, o dia a dia, e aprendi muito naquele grupo. E a proposta era que nós elaborássemos um material didático que fosse produzido com objetos e materiais acessíveis e aquilo fosse direcionado para a área das ciências, porque havia uma demanda muito grande de materiais e projetos pedagógicos na área de ciências para esse público que, no caso, precisa do material mais acessível. E vendo aquele contexto deles, vivendo o contexto deles, eu percebi o quanto a acessibilidade ela é boa para quem não precisa dela. Para quem não precisa, para quem tem toda a mobilidade, quem não tem nenhum tipo de ou síndrome, ou algo que venha de alguma maneira assim, alterar a questão do funcionamento, né, do organismo de uma maneira geral, as limitações que podem decorrer, físicas, enfim, mentais, mas isso não faz que a pessoa que tenha menos valor que a outra. Como seres humanos somos todos iguais, mas a questão da acessibilidade para essas pessoas é muito abaixo do que se espera para essas pessoas. Para a gente, a questão das calçadas, a questão das placas em braille, a questão dos semáforos luminosos, a questão
dos acessos, as rampas, os elevadores e os bebedouros e banheiros. Então, isso é uma coisa que realmente, para quem não precisa, a gente realmente, eu falo porque eu era assim, então depois dessa experiência eu passei a ver com outros olhos. Então, para a gente, assim, colocou aqui uma placa, está resolvido, sabe? Então, e não é bem assim, é necessário muito, muito mais mesmo, muito mais. Todo lugar ele precisa ser acessível, todo lugar, independente do ambiente, independente do espaço, da função do local, todo local ele precisa ter acessibilidade, e a gente ainda está um pouco longe disso. Mas estamos evoluindo na questão dos direitos, na questão das cotas para portadores de deficiência, que eles chamam de portadores de deficiência também, isso é um termo que é muito recorrente, mas a gente prefere usar necessidades especiais. Então, já temos um certo avanço nessa questão do mercado de trabalho. Inclusive, daqueles alunos que eu tinha surdos, eu sei que metade deles hoje estão estabelecidos no mercado. Um deles está fazendo até um mestrado aqui na Unifespa em educação especial. Então, isso é muito legal, muito bom de ver, porque são pessoas que têm uma história de luta, mas às vezes não têm a oportunidade nem de fazer um simples trabalho dentro de sala. Então, quando a gente consegue fazer um trabalho que dê para eles essa possibilidade, essa oportunidade, eles se apegam àquilo ali e procuram fazer o melhor possível, independentemente da condição física que eles têm. Então, aqui, como são muitas palavras e as palavras são longas, eu vou procurar me ater mais às figuras e aí vou passando com vocês rapidinho. E aí depois, quem se interessar, eu vou compartilhar o link que dá para baixar esse livro gratuitamente, direto do site da editora da UEPA. Então, eu repasso o link para a Daniela, e aí qualquer coisa lá, ou então a gente vai repassando aqui, vai trocando informação. Então, aqui a gente vai mostrando devagar. Aqui é a apresentação do livro, por exemplo. A apresentação do livro, ela tem uma fonte um pouco maior, que foi justamente feito no âmbito desse grupo Saberes e Práticas da Formação Docente, que nós fizemos aqui em Marabá. E o primeiro que eu venho trazer para vocês é uma célula animal. O cuidado aqui foi de fazer com materiais que fossem ao mesmo tempo de texturas diferentes, mas que não fossem texturas, por exemplo, purpurina, qualquer tipo de material muito lixa, materiais muito ásperos, porque eles acabam ferindo as pontas dos dedos dos cegos. Então, as texturas têm que ser diferentes, mas não podem ser muito ásperas, porque eles usam muito as pontas dos dedos para a questão tátil. Então, isso foi um erro muito comum da nossa parte. No início, todos esses materiais foram validados por uma comissão formada por pessoas que têm necessidades educacionais especiais. Foram surdos, foram cegos, foram pessoas com baixa visão, que foram autistas, que analisaram o material produzido, a leitura do texto e disseram que sim, que esse material ele é um material acessível, que ele pode ser aproveitado. Mas para chegar aqui nós erramos bastante, principalmente na questão dos materiais escolhidos, principalmente na questão das texturas. A gente pode observar que a maioria deles é um pouco mais lisa, mas tem algumas superfícies que são um pouco mais ásperas, mas não a ponto de ser o suficiente para lixar as pontas dos dedos do cego. E o material também tem o material narrado para ajudar o cego. E o caso do surdo, ele tem essa questão do visual também, né? O visual sinestésico dele ele tem o organismo, ele procura sempre maneiras de procurar estar sempre equilibrando os processos, né? Inclusive isso não é diferente para os sentidos. Então, aqui foi feita uma célula animal com uma superfície, e todo esse material ele é devidamente descrito, os autores, e aqui ele dá a lista de materiais utilizados. Esse grupo aqui foram vários grupos. Esse grupo optou por usar biscuit, isopor, miçangas e glitter. Então, eles fizeram aqui a célula animal, representando. Então, quando a gente traz isso para o cego, e ele começa a tatear, começa a fazer a leitura do material com as mãos, a gente consegue explicar para ele, por exemplo, que a célula possui vários prolongamentos, que não é uma coisa assim estática, ela tem esses prolongamentos que servem como receptores para outras substâncias que estão no sangue. Então, a gente consegue desenvolver uma aula de biologia, de sistemas, com esse material e descrevendo para ele, para o aluno cego.
o surdo ele consegue ver muito bem, então a gente faz alguns gestos que ele já entende, por isso que daqui a gente colocou a palavra aqui colada, célula animal, que aí ele já faz a datilografia C, E, L, U e assim por diante. Então, ele consegue, aí quando a gente abre o material por dentro e começa a explicar que existem as organelas, e cada organela é responsável por aí aqui uma mitocôndria, né? Aqui o núcleo, as vesículas espalhadas, então a gente consegue explicar um por um a função dessas organelas para o cego. E assim, quando ele toca no material e sente a diferença, escuta a narrativa, é impressionante a reação, sabe? A gente vê que a pessoa está se sentindo bem com aquilo, com aquela experiência. Hoje em dia, a gente já está falando mais da questão da experiência do aluno, né? Porque com a mudança dos paradigmas, que é importante essa mudança e que a pandemia veio acelerar, cada vez mais o aluno vai ter responsabilidade pelo que ele aprende, ele vai ter um papel de protagonismo, e isso é bom porque na hora que vai se compartilhar um resultado positivo, ele vai ser mais solidário, porque ele vai ter trabalhado duro para chegar naquele resultado com uma equipe de preferência, e ao mesmo tempo, quando o objetivo não for atingido, como ele também tem parte no trabalho, ele não vai mais ficar simplesmente culpando o professor, como isso acontece muito, assim, quando o aluno ele alcança um insucesso, geralmente a primeira reação é dizer que o professor não ensinou, que a aula não foi boa, etc. Então, trazendo mais o protagonismo para o aluno, a gente também é uma maneira da gente estar compartilhando a responsabilidade pela aprendizagem. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho, o aluno cego e o aluno surdo, eles realmente ficam encantados. E envolver a turma na produção do material é uma atividade e tanto, sabe? É lúdico, tem um objetivo, a gente consegue trazer a questão do objetivo para o aluno, e quando ele consegue atingir o objetivo, produzir o material, compartilhar a experiência, aquilo se torna algo extremamente válido do ponto de vista didático, pedagógico. Por isso que as metodologias ativas hoje estão ganhando cada vez mais holofotes, mas a gente sempre tem que ter muito cuidado na hora que for fazer o debate da metodologia ativa, até fazer um parêntese em relação a isso, porque é muito comum eu ver pessoas que geralmente não têm a formação profissional do professor, mas estão na área do ensino, retratar o professor como se ele fosse o dono do conhecimento, monopolizasse o conhecimento como se ele fosse uma espécie de vilão detentor do conhecimento, que não é desse jeito, né? Isso é um reflexo da tecnologia, eu vejo dessa forma. No meu tempo, quando eu estudava, não existia internet, não existia nada dessas, nem telefone celular, não existia isso. Então, a fonte do conhecimento era perguntar para o professor, naturalmente. Quando o professor dava uma resposta bem completa, eu saía satisfeito. Às vezes procurava, a partir daquilo, aprofundar um pouco mais, mas de acordo com a explicação. Outros professores simplesmente me indicavam bibliografias e artigos, e eu tinha que ir na biblioteca encontrar esses livros e artigos. E na época das provas, esses livros simplesmente desapareciam. Então, hoje não. Hoje a maneira que a gente trata o conhecimento é diferente. Não faz mais sentido a figura do detentor do conhecimento. Hoje em dia, o que faz mais sentido é a figura do mediador, que é aquela pessoa que vai orientar o aluno na sua busca para chegar no objetivo, porque aquilo se traduz em experiência e que vire um conhecimento construído. Mas o professor ele continua tendo papel essencial, e é muito mais difícil você direcionar alguém, entender a necessidade de alguém, por isso que é importante a preceptoria, porque quando o professor falou agora há pouco, ele conhece bem a sua turma, ele convive bem com a sua turma, ele consegue entender melhor a necessidade daquele aluno naquele momento e, de repente, traçar uma atividade que, ao término dessa atividade, aquele aluno consiga chegar ao objetivo e trabalhar o conhecimento e adquirir aquele conhecimento que é desejável lá naquele momento. Mas, para chegar nessa conclusão, são necessários anos e anos de estudo de técnica pedagógica, porque o fazer pedagógico ele implica uma técnica. Assim como qualquer tipo de procedimento, né, que tem a sua técnica, o ensinar, mediar, direcionar, ele também tem a sua técnica. Então, a formação pedagógica, ela é cada vez mais importante hoje,
para que a pessoa não caia naquela armadilha de simplesmente a armadilha do notório saber. O notório saber, ele não é simplesmente hoje a única coisa necessária para que você se torne professor. A gente pode até ensinar o que sabe, aquele ofício, mas a técnica de ensino, isso é algo que a gente aprende mesmo na pedagogia. Então, a pedagogia, ela com certeza deve passar por um remodelamento na questão da forma, mas o conteúdo, ele continua, ele deve ser levado a sério, sabe? Então, eu vejo muito esse debate em torno da metodologia ativa, e eu realmente não vejo nesse um caminho muito interessante de seguir. O professor, ele cada vez mais tem que ser um parceiro, deve ser um parceiro, cada vez mais ele deve estar presente, cada vez mais ele deve estar ali, lado a lado com o aluno. Então, a maneira que se retrata, às vezes, é um pouco equivocada. Então, eu acho legal estar fazendo esse parêntese aqui, porque eu estou falando justamente com uma classe de professores que vão ser professores, já devem ser professores alguns. Então, cada vez mais a nossa função, ela ganhou uma importância maior, e uma nova e muito nobre importância, que é justamente essa. E passa um pouco pela maiêutica, né, a técnica utilizada pelo Sócrates, que era de tirar a verdade de dentro da pessoa, de que maneira que ela responda a pergunta que ela mesma está fazendo. Que, assim, para quem ainda não teve oportunidade, eu recomendo a leitura dos diálogos do Platão, que ele escreveu todas as histórias assim do Sócrates em todos os encontros que ele teve nas praças e ambientes públicos da Grécia Antiga, que ele faz isso de uma maneira magistral. Ele conduz a conversa de uma maneira que a própria pessoa já começa a ir respondendo as próprias perguntas e chega numa verdade, às vezes não, normal, mas a maiêutica é uma técnica que talvez em breve ela possa estar sendo novamente aí debatida, né, dentro do contexto das metodologias ativas. Aqui a gente vai fazer, quem tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer aí. Eu não estou com a janela aberta do Google, mas é só dar o alô aqui que a gente compartilha aqui o espaço, que a sala é nossa. Professor Benício, Beleza. esses modelos, eles foram construídos pelo senhor, pelos alunos? Como foi isso? Eu vejo foto de modelos aqui na minha tela. Ok, os modelos... O primeiro modelo você conseguiu acompanhar, o da célula? Sim, consegui. Sim, então agora a gente vai para o outro modelo, porque funcionou assim. O grupo era um grupo grande, cerca de 30 pessoas, 30 a 40, não me lembro direito. Era um grupo grande. E esses grupos foram divididos em grupos menores, de 5 ou 6. E cada grupo tinha que trazer uma proposta de material com tudo esquematizado, o objetivo, o público-alvo, que tipo de aula a gente quer, que tipo de conhecimento a gente quer trabalhar com aquele material. Porque o professor eram apenas professores naquele momento, mas ali estávamos também fazendo o papel de alunos, porque a gente estava aprendendo a fazer materiais e que esses materiais tinham uma função definida, que era servir como ponto de apoio para o desenvolvimento de atividades que levassem a um objetivo e melhorassem a experiência do aluno. De uma maneira bem geral, eu posso te resumir esses objetivos. Então, o meu grupo... Esse aqui são outros grupos até agora que eu tenho mostrado, que eles fizeram, as professoras fizeram, mas a partir do momento que o professor faz, ele já vai orientar esses seus alunos a fazerem também. Então, você mesmo pode pegar um tema de uma aula sua e procurar desenvolver uma atividade, tendo em vista um objetivo a ser alcançado dentro daquele conhecimento que você está trabalhando. Por exemplo, história. Eu posso indicar uma pesquisa, indicar uma dramatização, indicar a leitura de um texto, Então, quando você coloca eles para fazer aquele trabalho, na área da ciência, nós fazemos os materiais e a partir da preparação desses materiais, eles precisam explicar, contextualizar, por exemplo, as cadeias carbônicas. Qual a importância das cadeias carbônicas? Entender as propriedades das cadeias carbônicas, porque o carbono é o elemento responsável por formar diversos tipos de materiais. Que tipos de materiais? Combustíveis, plásticos, e aí já fala de meio ambiente, então você pode dar o direcionamento que você quiser a partir do material que você construiu. Sim. Então, esses modelos, eles foram construídos pelo professor para ser a ferramenta lá do ensino, da interação com o aluno surdo. Tá. Eu tenho uma curiosidade, professor.
a questão de escala, assim, as abstrações relacionadas à escala. Somente quando eu vejo moléculas, assim, células, né? Para o aluno, como usar o termo normal, né? O aluno normal já é um desafio. Aí eu fico imaginando para um aluno cego, né? Como é que você tenta essa abstração? Você fala assim, olha, tá, aqui é uma molécula. Como é que ele, essa introspecção dele, poxa, uma molécula é um negócio muito pequeno, mas tão pequeno. Como é que é uma reflexão, na verdade, nem é uma pergunta, é uma reflexão. É excelente. Tudo passa pela questão do objetivo e da experiência. Se você consegue passar aquela experiência de uma maneira agradável, lúdica, por exemplo, o surdo, a gente faz assim um papel e faz um sinal de corte. Aí ele vai corte. Aí você corta menor, aí vai fazendo gesto, menor, 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 aí vira brincadeira, ele já fica. Inclusive, a gente chegou a fazer assim. Aí a gente já vai, lógico que nesses casos é necessário a ajuda porque eu não tinha o domínio total do idioma deles, eu sabia o básico, sabia fazer o símbolo da química, lá no momento a gente consegue desenvolver bem, mas tem que ter aqui a pessoa do lado para fazer aqui a tradução. Às vezes é necessário, porque é o tipo de coisa que o comunicar com o surdo, comunicar com o cego, é algo que é do dia a dia. Mas qual é a ideia? O objetivo e a experiência. A maneira que você faz ele ver aquilo. Por exemplo, não tem como você dizer, o menor, menor, mas se você tocar assim, por exemplo, na pele, assim, a pele, aí você vai fazendo. Daqui a pouco, quando vê, se tiver um microscópio, ajuda demais o microscópio, porque você já vai fazer o surdo ver ali. O cego não consegue ver, mas a gente descreve. A questão do Outra cego coisa que o senhor falou, desculpa, é que a minha filha está aqui. Tudo bem. O que o senhor falou sobre que essa acolhida atrai, né? Outro dia, nós tivemos, esse grupo teve uma formação, um bate-papo, com uma professora do atendimento especial da nossa escola, e eu levantei essa questão, foi impressionante. A nossa escola tem 60 alunos especiais, e das escolas que eu já trabalhei por aí, é a maior densidade que eu já encontrei. E quando você vê aquela professora, a professora Solange, que falou para a nossa turma aqui, como ela é apaixonada com isso, como ela se envolve, como ela entra no jogo mesmo, aí junta as coisas, né? O que o senhor falou, professor, com o que eu enxergo na escola. Eu vejo uma profissional tão envolvida com aquilo, e aquele aluno que em outro local não tem um professor com aquelas características, não, eu vou para lá. Acontece na Raposo isso, dos alunos buscarem o Raposo, né? Vai de boca em boca, por assim dizer. Exato. É quando olha, vai certinho de acordo com aquilo que a gente falou agora há pouco, que quando um deles se sente bem, certamente alguém saiu espalhando, como você falou, boca a boca, e hoje tem tanta gente com necessidades educacionais especiais aí nessa escola. Isso é um sinal de que eu acredito que essa professora ela seja bastante importante aí nessa construção dessa identidade deles aí com a escola. E passa justamente por isso, de ser lúdico, de ser uma experiência agradável. A palavra é a experiência. Se você consegue trazer uma experiência para ele válida, ele, como você falou, ele entra no jogo com você e vai refletir até o nível molecular. Eles sabem, eles estão inteligentes, eles sabem de alguma maneira que nós somos formados por algo menor, mas quando ele vê as ligações químicas, ele faz um gesto específico para isso, ele usa os dedos e faz assim um gesto de ligação, quer dizer ligação. Então todos eles já fazem um gesto de ligação. Por incrível que pareça, eles conseguem aprender ligação química, mas não do jeito que a gente covalente, iônica, aquele tipo de classificação, não é esse o caso. É trazer a experiência para que ele entenda que existe algo assim. Ali já você alcança o objetivo com ele, certamente.
ele não vai ter aquele entendimento como a gente trabalha com o normal. Mas é certo que se ele tiver o material adequado para chegar naquele ponto, ele consegue chegar. Consegue sim. E aqui, ó, a gente conseguiu. Aqui foi outro grupo que nesse dia a gente estava bem inspirado, então a gente queria fazer 3 trabalhos, aí a gente acabou compartilhando, formamos outros grupos e cada um foi fazendo um trabalho. Então, eles sabem que o benzeno é uma substância muito fedorenta, que essa que é a palavra que tem na gasolina, que faz mal. Aí eles fazem o sinal que fica tonto, que cheira mal, e aí a gente vai explicando que são estruturas e tudo derivadas do carbono. O tempo de aula passa tão rápido, que é muito gratificante. Gratificante. A gente vê o quanto a questão do material e da infraestrutura eles são importantes. Aqui a gente fez, esse aqui eu fiz com a professora Cláudia, uma professora de biologia daqui de Marabá. A gente conseguiu usar arames de encadernação para explicar o ciclo cromossômico. Então, para eles entenderem que dentro da célula, como é que os cromossomos fazem para acontecer a divisão celular. Só que não abordando a divisão celular em si, mas o ciclo cromossômico. E explicar para eles que dentro da gente tem os cromossomos que dão as nossas características. Aí, fio de cabelo, cor da pele e tudo mais. Então, foi apenas uma atividade que leva a um objetivo, que é ciclo cromossômico. No fundo de compensado, as setas foram feitas com TNT liso, e aqui as fitas a gente não consegue ver na foto, mas elas também têm uma legenda em braille. Todas essa aqui, cromonema simples, espiralizado, todas essas palavras aqui, elas também têm embaixo aqui, graças à impressora de braille. A gente tem que ser realista. Para trabalhar com esse público, a gente precisa de recurso e de infraestrutura. Sem isso, a gente consegue avançar muito pouco. Os professores, a gente tem assim um rendimento até certo ponto, mas a infraestrutura é muito importante. E esse foi o outro que também nós fizemos em relação a gente fez a relação de certos compostos de carbono, principalmente aqui o heptano e o isoctano, que são os componentes da gasolina, e a gente conseguiu mostrar para eles, através do apoio desse material, que o gás carbônico produzido cria uma camada de calor ao redor da Terra, que faz com que os raios de sol que venham para a Terra, eles acabem sendo retidos, causando o calor, né, o aquecimento. Então, tudo isso é aqui uma capa para o cego sentir que aqui é o Sol, né, aqui é a Terra. Então, todo esse material aqui ele foi produzido justamente com esse objetivo, de trazer experiência para ele, de trazer uma experiência lúdica. Aqui um diagrama de Pauling, feito para que ele entenda a dinâmica da distribuição dos elétrons, mas esse aqui já foi bem mais específico, já é para um nível assim acima de entendimento, para quem já teve experiências anteriores com, por exemplo, esse trabalho aqui, já é um trabalho com nível mais abaixo, que seria, digamos, pré-requisito para chegar nesse outro, porque já é mais específico. Mas boa parte de todo o material ele foi feito com o objetivo de trazer para eles essa questão da textura, ó, jogo de cores e texturas. O nosso livro sensorial, a capa dele, foi publicado nessa versão aqui também, e na versão online. Aqui tínhamos uma costureira muito hábil no meio que fez os bonecos, fez tudo isso aqui à mão, fantástica ela. Conforme você falou agora há pouco, eu me esqueci seu nome, Robson, né, se não me engano. Benício. Vinícius, desculpa, Vinícius. Olha só o que ela conseguiu fazer. Sim. Isso aqui em tamanho natural, cara. Ela fez o boneco com 1,70 m. Ela costurou tudo isso aqui com 1,70 m, fez o boneco. Então, e os órgãos, eles podem ser retirados e colados porque eles são pregados com velcro. Então, dá para mostrar aqui todos os órgãos por dentro. Então, aí já vai casando, né? Ele vê os órgãos, vê as células, vê as moléculas. Então, o objetivo era que a gente conseguisse, na medida do possível, estar casando as atividades bem linkadas para a gente poder trazer uma experiência mais integrada, mais completa
a pirâmide alimentar, que fala da alimentação, tudo foi feito com biscuit. E uma coisa que você falou, Vinícius, é realmente, eu conheci pessoas fantásticas, brilhantes na educação especial. E são pessoas que geralmente não têm tanto reconhecimento pelo trabalho que fazem, mas eles fazem uma diferença tão grande na vida das pessoas, que ali eu digo que aquelas pessoas sim merecem um reconhecimento maior por parte da sociedade e do tipo de atendimento que eles fazem. Então, hoje, eu já continuei caminhando na educação, no ensino, e eu estou trabalhando mais nas metodologias ativas agora. Depois que eu comecei a trabalhar na faculdade de medicina, eu tive acesso ao método de aprendizagem baseada em problemas, e muito do que eles falam de metodologia ativa é algo que a gente antes sempre tentou fazer, mas de repente existe um comodismo geral, né? Porque é muito melhor, eu como aluno, eu digo, chegar assim, sentar e ver o professor desenrolar toda a explicação, e eu simplesmente ir ali e fazer o meu reforço. Hoje, aquelas atividades que a gente sempre passava para eles fazerem, as maquetes e tudo, né? Sempre cartazes, são metodologias ativas também, que tiveram origem em estudos feitos por norte-americanos, de uma maneira geral. E hoje o que nós temos aí é um amadurecimento maior nesse debate, mas cada vez mais o professor precisa ser inserido nesse debate. Temos muitos empresários, alunos, familiares e tal, mas eu acredito que o professor ele precisa também estar cada vez mais inserido nesse debate para que seja realmente um desenvolvimento integral desse tema. O professor ele também precisa ser, assim como o aluno, protagonista também nesse momento. E eu espero que vocês tenham gostado aí do material. No final do projeto, nós juntamos todas as experiências, escrevemos os textos, publicamos os textos, publicamos as imagens, publicamos o diário, digamos assim, um resumo do diário com tudo que nós passamos para produzir os materiais. E a primeira publicação já saiu, que eu compartilhei com vocês, e a segunda já é aquela mais direcionada mesmo para o pedagogo, especificamente, para que isso sirva como uma espécie de multiplicador, né? Porque quando a gente multiplica o conhecimento, é engraçado, a gente compartilha o conhecimento, quando a gente compartilha, nós, na verdade, estamos multiplicando. Então, aquilo, assim como eu compartilhei com vocês, eu também aprendi bastante, relembrei momentos maravilhosos que eu passei aí na carreira docente, e eu agradeço muito a vocês por estarem, nesse momento, compartilhando isso comigo. Quem quiser fazer alguma pergunta, complemento, estamos aí. Parabéns, professor. É muito importante que pessoas como o senhor estejam aqui para incentivar os nossos alunos e a mim também a olhar para esses alunos que são especiais, né? O quanto eles enriquecem o ambiente escolar. Então, eles não podem ficar longe da escola. Muito obrigado pelas suas contribuições. Eu gostaria que os alunos falassem. Regina, uma palavrinha para o grupo? Sim, professor. É muito importante, professor, o seu trabalho, entendeu? Eu adorei, até me emocionei, eu até escrevi aí, entendeu? Muito bonito esse trabalho, muito importante também para a nossa formação aqui, né, enquanto faz parte desse grupo, né, para a gente passar isso em frente, né, o seu trabalho. Imagina, eu estava pensando aqui, eu tenho uma deficiência, né, visual, não chega a ser uma cegueira, né, mas eu tenho uma miopia muito alta e um astigmatismo que eu não consigo sair no sol sem o meu óculos. Eu fico cega. Eu não enxergo nada sem o meu óculos. Sem o meu óculos eu não sou nada. E eu fico pensando nessas pessoas, né, que realmente não tiveram a mesma sorte, né, digamos assim, de ter um problema bem menor, né, que é o meu, em relação a essas pessoas que não realmente já nasceram sem essa noção, né, das coisas, né, e ter essa oportunidade, né, de entrar em contato com esses materiais feitos com tanto carinho por vocês. Então é isso. Aí a gente está aqui para aprender, para tentar passar em frente essa sua experiência. É isso. Muito obrigado, Regina. Obrigado aí. Para mim
o mais gratificante é poder ter esse momento para compartilhar com vocês. Eu espero que daqui saiam professores assim excelentes mesmo, de excelência, que tem uma missão muito árdua pela frente. Então, eu vejo aqui que vocês têm todas as condições de superar todas as dificuldades, e eu fico feliz de colaborar nesse tempinho que a gente esteve junto aí. Obrigado. Professor Hugo, muito obrigado em nome do grupo, né, como um todo. Agradecer a Daniela pela iniciativa, pela proatividade de sempre. E, com toda certeza, posso falar em nome do grupo, né, que a experiência foi muito marcante por uma série de motivos, tanto o produto quanto o processo, né, quanto as observações de percurso. Acho que todos saímos daqui com um outro olhar e sabendo, ao menos, por onde dar os primeiros passos, né, nesse tipo de caminhada, onde buscar informação, né, buscar pessoas e materiais que já estão prontos, muito bem referenciados. Então, professor, foi assim, já vínhamos com altas expectativas e ainda assim foram superadas. Devemos marcar mais momentos como esse, e aí vamos vendo. Eu acho que aqui no grupo vai sair alguém para se interessar por essa linha, né? Tão, tão especial, né? Em mais de um sentido. E aí, nessa batida, a nossa tendência é de manter essa parceria em várias frentes, inclusive com metodologias ativas, né? Que nós apresentamos regularmente aqui para eles. Tá? Muito obrigado. Esperamos poder contar novamente com a sua presença, e é uma via de mão dupla, né? De repente, alguma coisa, né, que a gente possa ajudar, complementar, participar, é uma satisfação também para nós poder ajudar. Opa, Daniela levantou. Vou deixar ela dar a palavra para ela. Olá, Dani. Não, professor, é a Jéssica. A Jéssica quer falar. Ok, Jéssica. É só uma curiosidade, você utiliza a mesma metodologia para trabalhar com pessoas que nasceram ou que adquiriram no decorrer da sua vida a deficiência? Certo, Jéssica. A metodologia ela vai ser a mesma, porque a deficiência, como você já observou, ela tem duas origens, ou ela é congênita ou ela é adquirida em algum tipo de evento no decorrer da vida da pessoa. Mas a metodologia, sim, ela é a mesma, só que a forma o entendimento de cada um vai ser diferente, mas a metodologia ela é a mesma. Porque a metodologia ela se baseia mais em soft skills, que a gente chama que são os valores, experiência, empatia, e aí o resto vai acontecendo naturalmente. Ah, tá, entendi, obrigada. Quem mais? Sei que o professor Benício ainda tem um compromisso escolar agora, ele já avisou aqui, né, que precisava sair, ele já tinha me colocado nessa necessidade. Temos mais a manifestação de alguém, pessoal? Professor, só para complementar, teve um ano que uma professora lá de Mãe do Rio, se eu não me engano, ela fez um aluno dançar São João com ela, um aluno surdo, que ele não escutava as músicas de São João, e apareceu até numa reportagem. Eu não sei se foi ano retrasado, né? Porque ano passado já estava na pandemia. Ela dançou com São João com ele. Não sei se vocês viram
na televisão, um aluno de Mãe do Rio, uma professora. E foi muito bonito isso, sabe? Ela dançando São João com esse aluno surdo. Entendeu? É isso. Obrigado. Obrigado, Ana. Desculpa, Regina, pela observação. Prezados, lembrando que esse evento está sendo gravado pelo Meet, depois ele fica disponibilizado na nossa pasta e, dada a autorização do professor Hugo, né, vamos colocar no canal que vai servir como canal de comunicação do nosso grupo via YouTube. Tá certo? Encerramos por aqui hoje, né, agradecendo mais uma vez ao professor Hugo, a Dani, tá, a presença de todos. Estamos aí já avançando no horário. Tá? Professor, um até breve aí, certo? Tá bom, boa Obrigado, noite. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Boa professor noite, Alexandre. pessoal. Pode Até contar mais. comigo aí, a gente está aí para Assim, colaborar, para somar. Fiquem com Deus. Parabéns, parabéns, professor. Tá? Valeu, Boa noite a pessoal. todos. Até mais, professor. Até mais, pessoal. Boa Até noite mais, para todos. amigo. Pessoal, boa Abraço, noite. boa noite. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite, gente.